Craquete! Mais um episódio na mesa com Filimon. Gente, obrigado mais uma vez por estar aí com a gente. Não se esquece, tá? De se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Tá gostando, não tá gostando, sugestão. A gente aceita, não tem problema. O importante é você receber algo de princípio, valor, algo que vem de Deus para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teu trabalho, enfim, abençoar você que está assistindo. E lembrando, né, quem está pagando tudo isso aqui, quem está investindo, quem está apoiando, acreditando nesse projeto, beneficiar proteção veicular. Se você não tem uma proteção veicular, vai lá, beneficiar, não deixa o pior acontecer, né? Às vezes também a gente acha que proteção veicular é só quando bate. Não é. Tem também, ó, descontos em farmácia, posto, enfim, muitas outras coisas que a proteção veicular beneficiar oferece para você, cliente. E se você não tem, acessa lá o @beneficiar, conheça lá as vantagens que tem e também no site www.beneficiar.com.br e lá você vai conhecer mais, vai te associar, te cadastrar, enfim. Beneficiar Proteção Veicular, que tá pagando tudo isso aqui, hein? Os caras estão investindo pesado, hein? Gente, e no episódio de hoje tô meio aqui até meio preocupado aqui, cara. O cara veio até bem fardado e tudo mais. Não é pra vender, hein, cara? Mas assim, tô com esse cara top demais. Maicon Prudêncio? Maicon Prudêncio. Maicon Prudêncio, vice, lembrei, vice. Ó, até tortei o teu microfone aqui. Hoje, o que esse tanto de coisa aí? É patente que fala? Isso. Qual é a patente que tu tais hoje? Então, Fila, eu sou major, né? Da Polícia Militar. Atualmente eu sou subcomandante do 35º Batalhão em Braço do Norte. Show. E é um prazer estar aqui contigo. Nossa, muito obrigado pelo convite. A honra é minha, meu amigo. A honra é minha por ter te conhecido, né? Conhecido um cara que tem um coração gigantesco, né? Uma simplicidade também gigantesca. Amém. E a gente se deu bem. Engraçado, cara, que a gente se deu bem porque assim, ó, uma coisa que eu me lembro, não sei se tu também sente a mesma coisa. E eu falo pra minha esposa isso, tá? Uma coisa que eu me lembro que quando a gente se viu na igreja, parece que foi uma coisa assim, ó. Uma coisa meio assim, não foi? Foi. Foi um negócio meio assim, né? Foi. Sabe quando tu bate com a pessoa e tu fala assim, bah, cara, aquele cara ali é legal. Aquele cara tem um coração diferenciado. E a gente se conectou legal. Foi um negócio legal. Então, cara, obrigado por ter vindo aqui. É uma honra ter a tua vida próximo da minha, que a gente aprende, a gente cresce, né? Hoje é meu líder. Hoje o cara aqui é meu líder. Ah, top, obrigado mesmo por ter vindo. Fila, a honra é minha e, meu Deus, é uma alegria a gente estar aqui compartilhando, né? Conversando, batendo esse papo. E fico muito feliz pelo convite, estarmos juntos aqui. Show. Como eu sempre falo, né? Já te falei, Deus não une vidas, Ele une propósitos. Então lá atrás nós já tínhamos tido um tempo, né? Juntos, um encontro. Depois nas apresentações da vida, nos encontramos novamente. E estamos aí juntos, né? Novamente. É uma alegria, uma honra. Cara, e assim, ó, a gente olha tu como comandante, né? E é uma posição, né, hoje na sociedade, tanto no teu profissional, uma posição legal, né? Uma posição um pouco de destaque. Mas tu é um cara cristão, né? Falando de ser cristão. Cara, como é que é isso? Policial, ministério. Poxa, mas policial, crente, entendeu? Policial, participa de ministério da igreja. Como é que é isso? Como é que é envolver a polícia e o ministério? Então, muitas pessoas elas imaginam até que realmente é algo que soa um pouco até estranho, né? Estranho. Mas a gente tem visto que no meio policial muitos policiais têm se convertido ao verdadeiro cristianismo, aquele cristianismo realmente que tu entrega a tua vida para Jesus de corpo e alma, revestido do Espírito Santo. E
assim, faz toda a diferença. Não só na vida de qualquer pessoa, né? Aquela pessoa que realmente recebe o Espírito Santo e se converte, mas como policial militar eu tenho visto assim que nós temos muitos acessos em razão da profissão. Então, muitas vezes o policial ele chega numa ocorrência, ele chega numa determinada casa, realmente no pior momento da vida da pessoa. Por vezes, no atendimento de uma ocorrência de Lei Maria da Penha, por exemplo, numa violência doméstica. Às vezes, quando a pessoa ali cometeu um crime, que não deixa de ser um pecado, então o policial, naquele momento, ele tem que cumprir a lei, tem que fazer uma prisão. E quando tu chega cheio do Espírito Santo, com uma palavra, faz toda a diferença na vida da pessoa. Legal. A pessoa, ela, quando tu chega para atender uma ocorrência que tu leva uma palavra de amor, leva o evangelho, a pessoa ela fica completamente impactada. E ela recebe aquilo até com espanto. Até com espanto. Uma vez eu atendi uma ocorrência, houve uma briga, né, familiar, num churrasquinho de final de semana, o cidadão acabou bebendo demais, houve uma briga e tal, e a esposa, os convidados, viram a viatura passando na rua e chamaram a viatura. E era tu na viatura? Era eu na viatura. Então, quando eu cheguei naquele momento ali, procurei acalmar os envolvidos, né? Falei ali das implicações legais, mas esse cidadão ali que estava agressivo, que estava embriagado, ele estava caído ao chão e eu tive a oportunidade de ministrar na vida dele. Comecei a falar sobre o amor de Jesus, tranquilizei ele e assim, foi sobrenatural o que aconteceu ali. Ele que estava transtornado se acalmou, ele estava agitado, ficou tranquilo. E a partir do momento que eu comecei a falar de Jesus para a vida dele, ele começou a chorar, ele ficou surpreso. E aí, ao final, no final nos abraçamos, e eu falei, e aí ele falou assim: nossa, pensei que eu ia ser preso, pensei que eu ia apanhar, na cabeça dele até apanhar, ser jogado dentro ali da viatura, ser preso, algemado, e tu veio como um anjo para mim. E muito obrigado, e assim, chorou, se quebrantou, porque... Tu fez diferente, né? Eu surpreendeu, né? Surpreendi. Surpreendeu. Na verdade, o que a gente carrega surpreende as pessoas. Que Deus é especialista em surpreender as pessoas. Exatamente. Agora tu vê, né? Como Deus ele usa um pastor, mas também usa um policial, usa um gari, usa, enfim, independente da profissão, né? Se tu tá com o coração voltado para Deus, tu vai ser usado, né? Independente de qual for a tua profissão, né? Exatamente. Na verdade, às vezes um policial ele age de força, mas talvez se agir, né, dessa forma de impactar de uma forma diferente, né? Levar Jesus. Exato. É diferente? É diferente. Na verdade, o cristão ele tá comissionado a fazer diferente. Fazer diferente. Ele não pode agir como agiria as pessoas que... O normal, né? Que dizem normal. Ao normal, que não conhece o amor de Jesus. Então, quem conhece o amor de Jesus tem que fazer diferença na sociedade. Essa é a nossa grande comissão, né? De realmente levar o amor de Jesus para as pessoas, independente. E esse é o chamado, independente da profissão. O amor de Jesus, cara, eu vejo assim que ele quebra, né? Ele quebra. Assim, o amor de Jesus, ele é surpreendente, né? Ele vem para Exatamente. quebrar. Meu Deus, a pessoa não entende nada, né? Não entende. Fala assim, cara, eu te perdoo. Por mais que tu fez o errado, eu te perdoo. Aí o que acontece? A pessoa... Poxa, agora eu não posso atacar ele porque ele me perdoou e o que eu faço agora? Exato. Porque o ser humano, apesar de ter o pecado cravado dentro dele, sim, o espiritual ele é muito mais forte, muito mais real do que o carnal, né? Sim. Então ele quebra
e a carne fica sem reação, né? Sim. Então, quando tu vem com algo de Deus, nem a carne ela é capaz de reagir a uma situação dessa, Sim. né? Que tu fez com o rapaz lá, né? Isso. E as pessoas, elas estão muito... Na verdade, todos nós temos um vazio espiritual, né? E ele só pode ser suprido pela presença do Espírito Santo. O nosso buraco existencial dentro de nós é exatamente o tamanho de Deus. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela começa a viver a plenitude do Espírito. É como que tu estava falando aqui agora. Por mais que a carnalidade dela, as emoções, a alma esteja aflorada, esteja gritando por socorro, o espírito dela, ela tem dentro dela esse anseio por Deus. E quando ela recebe, e quando o cristão chega para fazer a diferença, com um acolhimento, com uma palavra, com a mão estendida, com a outra face, então é extraordinário. Mas tu sempre foi... Desculpa te cortando, tu ia falar alguma coisa aí. Não pode. Mas tu sempre foi cristão e policial ou tu foi primeiro policial, depois Então, Fila, te converteu? Como é que foi a tua conversão? eu sou cristão nominal de berço, né? Mas berço. eu tive um encontro com Cristo mesmo foi em 2017. Né? Faz pouco tempo, então. A gente começou, eu e a minha esposa Aline, começamos a frequentar um pequeno grupo, né? Um grupo de oração, uma célula. Então, nesse local, nós vínhamos de uma crise de casamento, né? De relacionamento. Então, o nosso casamento foi restaurado. E aquilo que a gente ouve, né? Quando uma ferida é cicatrizada, é um ministério aberto. Então, a partir do momento que nós fomos cuidados, nós fomos amados, tivemos o nosso casamento restaurado, passamos por esse processo de conversão, né, de estudo bíblico, depois de retiro espiritual, que algumas denominações é encontro com Deus, na nossa denominação Verdade de Igreja, transformação, e hoje com o nome de imersão, né? Então, passamos por esse processo, depois decisão pelo batismo nas águas. Então, batismo no Espírito Santo, né? Onde a gente verdadeiramente encontrou a Cristo e vem vivendo uma vida diferente. Tu falou uma vida diferenciada, né? Transformada, uma vida transformada. E tu falou ali um negócio importante, até o pastor João teve aqui, e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a importância da igreja para a gente, né? Pro ser humano, a importância da igreja, que como a igreja ela te conduz, né, cara, te orienta. Por exemplo, tu comentou que tu tava com um casamento ruim, né, quebrado. Sim. E aí tu começou a ir no pequeno grupo, né, no encontro nas casas, né, falar de Deus. Exato. E tu teve um cuidado ali, né? E teve um casamento restaurado. Exato. Por conta de buscar Deus, de ter pessoas do teu lado, pessoas com propósito, com princípios, com a palavra, né? Não adianta eu te dar um conselho do que eu acho que é, mas um conselho vindo da palavra, do princípio, é transformador, né? Exato. Então, legal ter falado sobre que tu começou a ir à igreja e teu casamento foi transformado e a tua vida, com certeza, deu outro boom, né? Sim, outro impacto, com certeza. Né? Legal isso aí. É o que a gente chama de novo nascimento, né? Novo nascimento. Todo Jesus deixou descrito que todo cristão precisaria nascer de novo, né? Da água e do Espírito. Então, esse novo nascimento traz para aqueles que tiveram esse encontro, né? Essa experiência com Deus, uma vida transformada, uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso, já aproveitando o gancho, e é isso que, como policial militar, né, como major da polícia, como subcomandante, eu procuro levar para as pessoas, né? E da mesma forma para a caserna, né? Lá para o meu trabalho, para o quartel da Polícia Militar. Para os próprios policiais. Exatamente. Hoje eu faço parte, né, eu sou auxiliar de capelania. A capelania da Polícia Militar, ela teve um concurso há um tempo atrás. Então, hoje, capelães, nós temos um padre e um pastor. E eles atuam em Florianópolis.
Só que como esse efetivo é diminuto, são 2 policiais, né? Então, eles não conseguem atender a todo o estado. Então, eu fui voluntário a ser um auxiliar de capelania aqui na área da região da 8ª região, que abrange todos os municípios aqui da região da Amurel, né? Mas, mais especificamente, um trabalho mais direcionado para a área ali do 35º Batalhão, que abrange Braço do Norte, Gravatal e demais municípios. Só para eu entender, tu é como se fosse um representante pastoral para os policiais da região. Exatamente. No caso, tu traz a palavra, tu traz a mensagem, tu dá esse auxílio para os policiais da região, é isso? Isso. E isso é bem aceitável? Como é que funciona isso? Como é que é o processo disso, né? Então, esse trabalho tem sido fomentado de forma bem orgânica, né? O capelão vai e começa a observar nas regiões os policiais que têm esse direcionamento, têm essa ênfase, tem o coração realmente voltado, né? E até mesmo a capacitação para se habilitar a se tornar esse auxiliar de capelania. Sim. Então, eu já tinha cursos na área, né? Já tinha uma certa capacitação. Então, fui convidado e exatamente, o trabalho é esse. É fomentar a espiritualidade dentro da corporação. Então, a gente faz encontros com os policiais que assumem o serviço, eu passo uma palavra. Legal. Policiais que, porventura, tenham sofrido acidente, estejam com algum tipo de doença, estejam acamados, eu visito esses policiais. Então, é um trabalho de fomentar a espiritualidade dentro da corporação. Legal, cara, para que os policiais tenham esse acolhimento, né, por parte da instituição. Porque a espiritualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela não é apenas voltada para a religião. Hoje, o conceito é voltado para a área, de fato, da saúde. Então, a espiritualidade faz parte da área da saúde. Então, o nosso objetivo não é levar religião, mas levar esse cuidado, levar esse amor, levar esse olhar de atenção para os nossos policiais, para que eles não fiquem desamparados. Isso também dá uma ajuda até para... ser um policial hoje, lidar com bastante situação complicada, difícil, que mexe até com o psicológico. Muito, né? muito. Então, para lidar com isso, isso que vocês fazem ajuda bastante, né? Até para lidar com uma situação, por exemplo, como tu falou ali, né? Que tu foi numa situação onde tinha uma briga e tu não usou da força, né? Dos braços, do punho, mas nem da arma, mas uma força que, às vezes, se tu não está preparado espiritualmente, tu não vai conseguir auxiliar aquela pessoa, tu não vai ter uma visão daquela pessoa. Quando tu chega, por exemplo, numa certa situação, ocorrência, tu sabe, né, se tu tens um preparo espiritual, sim, tu sabe diferenciar o que é um problema, né? Por exemplo, esse cara não precisa da força, mas ele precisa de uma palavra. Sim. Ele está tendo algo que é mais emocional. Então, tu ajuda os policiais a ter essa visão, né? Que eu acho que ajuda, né? O lado espiritual vai ajudar muito. Exato. Isso. Abre bastante, né, esse entendimento do policial em relação a esses tipos de atendimentos de Eu estou falando isso assim, eu não sei se é, mas exatamente. Eu estou deduzindo se é isso porque mesmo. Porque o que acontece? Nós atendemos inúmeras ocorrências, né? E muitas delas, realmente... É que, na verdade, o que acontece? O policial militar, ele chega na ocorrência e ele não faz juízo de valor. Nós temos um procedimento operacional padrão a ser adotado, então nós vamos chegar e adotar aquele procedimento segundo aquela constatação que o policial militar fez em loco. Então, como tu falou, esse preparo extra, esse preparo a mais em relação à espiritualidade, ele também fomenta uma visão alargada para o atendimento da ocorrência em relação ao policial que está preparado, diferente daquele policial que não está preparado. Então, muitas ocorrências realmente, surtos psicóticos, tentativas de suicídio,
Inúmeras ocorrências, né, que transtornos mentais. Então, inúmeras ocorrências não é apenas o fator emocional, envolve também um fator espiritual. Então, aquele policial que não está preparado para atender a ocorrência, que porventura seja algo relacionado a alguma coisa espiritual, ele vai tomar aquela atitude de acordo com o que a normativa da PM manda e ok, está tudo certo. Né? Se for para efetuar a prisão, legal, vai efetuar a prisão. No entanto, se o policial tem esse preparo espiritual, ele pode agir de uma forma diferente, né? Ele pode observar que, de repente... É uma visão diferente do policial. É uma visão diferente numa ocorrência que realmente tem uma questão espiritual envolvida. Mas o meu trabalho como capelania, realmente, além de abrir esse olhar para o policial, da questão espiritual, mas também mais voltado para que o policial esteja com não só as emoções, mas também a parte espiritual dele também fortalecida, para que... Eu costumo muito falar com eles, né? O ser humano é um tripé, é corpo, alma e espírito. Se em alguma dessas situações, em algum desses pilares do ser humano, a gente deixa de nutrir, então vai chegar em algum momento que vai ocasionar uma queda, uma deficiência ou uma desnutrição, seja do corpo, da alma e do espírito. Então, a minha fala é realmente fomentar para que haja uma homeostase, um equilíbrio do policial, para que ele esteja bem, para que no atendimento, independente do nível de ocorrência que seja, ele esteja preparado e que ele saia também tranquilo, que ele possa chegar em casa tranquilo, ele possa descansar e apagar, muitas vezes até da memória, aquilo que ele vive, muitas vezes um trauma, uma ocorrência realmente de vulto, troca de tiro, situações que envolvem até agressão contra o policial. Então, a espiritualidade ajuda bastante para que o policial esteja preparado e possa ficar tranquilo nessas situações. E como é importante, né, cara? Porque cada situação, assim, deve ser cada situação bem complicada, assim, né? E a aceitação disso, como é hoje, assim, entre os policiais, isso aí tem uma aceitação boa? Eles aceitam, eles compram essa ideia de cuidado espiritual? Ou muitos não aceitam isso aí? Então, Fila, o trabalho que a gente faz ali, desenvolve, eu coloco sempre como voluntário. Ninguém é obrigado a participar, ninguém é obrigado a ir ali receber uma palavra. É um convite, né? A gente bota ali um convite no grupo de WhatsApp ali do batalhão. Então, os policiais ficam bem à vontade em participar. E a aceitação é, assim, bem grande. Assim. É surpreendente. É surpreendente. Eles recebem muito bem, eles ouvem, ficam atentos, procuram, depois trazem perguntas, querem entender realmente essa questão, porque é benéfica pessoalmente, profissionalmente, e também traz clareza a essas questões espirituais que muitas vezes ainda tem certa restrição, tem dúvidas, não tem uma clareza. Então, quando a gente traz isso à luz, muitas vezes também com a palavra, traz clareza, a palavra de Deus traz verdade para o coração dos policiais e é uma aceitação bem grande. Em 2021, se não me falha a memória, a minha conclusão de curso, né, do curso de aperfeiçoamento de oficiais, que eu fiz um TCC para ser promovido de capitão a major, eu fiz uma pós-graduação na Polícia Militar e fiz uma análise dos policiais que trabalhavam ali na nossa unidade. Então, a minha pergunta final era se você se utilizaria da espiritualidade para suprir uma demanda emocional ou espiritual em razão de uma dificuldade no atendimento de ocorrência. 86%
dos policiais colocaram que sim, procurariam a espiritualidade como uma ajuda para resgatar essa questão, receber assim um amparo espiritual, um fortalecimento para que fosse sanada essa questão de carência ou de dor emocional. Então, 86, então a aceitação é bem grande e os policiais têm recebido com muito carinho esse atendimento. E esse foi um ponto importante para muitos policiais se tornarem cristãos. Esse foi um ponto positivo para que eles se convertessem, se buscassem mais a Deus, como tu falou, né? Tem muito policial que hoje é convertido, né? Sim. Isso foi um dos motivos, com certeza, né? Sim, sem dúvida, sim. Foi plantado alguma coisinha, né? E vai crescendo, Exato. vai crescendo, né? Esse trabalho, na verdade, lógico, né? Eu já vinha conversando, já vinha dando alguns direcionamentos, então o resultado também, de certa forma, também já é uma aplicação daquilo que a gente vinha fazendo e já foi um fruto colhido. Mas vem aumentando cada vez mais. Eu observo assim que os policiais estão sedentos, né, por esse aprendizado, por esse conhecimento da palavra de Deus. É o que a gente sempre fala, né? A gente precisa ter um relacionamento com Deus, né, e precisa ter experiências. Então, como eu fomento muito isso, o pessoal tem ficado curioso, vou utilizar essa palavra, e tem buscado. Então, o resultado tem sido bem positivo dentro da corporação. Na verdade, tu comentou anteriormente ali, acho que não foi no começo da nossa conversa, que todo mundo tem um vazio, né? Que Exato. Só Deus pode preencher, só o Espírito Santo pode preencher, né? Exato. E, na verdade, essa aceitação, na verdade, é a sede que nós temos Exato. de Deus, que às vezes a gente nem sabe Perfeito. que água é essa, né? Exato. Mas como Jesus falou, né, para samaritana, né? Exato. Dessa água aí, se tu beber, tu nunca mais terás sede, né? Exato. Que é essa água que preenche, que é Jesus, né? Isso. Então, tu falando, veio tudo isso na minha cabeça, que como Deus, ele é importante na vida de qualquer um. Não estou falando de religião, estou falando de Deus, na vida de qualquer um, né? Se tu tem Jesus no teu coração, se tu é guiado, tu se permite, né, ser Exato. guiado pelo Espírito Santo, tu tem uma vida transformada. Exato. E uma das coisas, cara, que às vezes a gente não experimenta o melhor de Deus na nossa vida, é porque tu não se permite ser transformado, né? Perfeito. Tu não se permite ser conduzido, Perfeito. talvez pelo orgulho ou por querer fazer a tua vontade, mas na verdade Deus, ele tem uma vontade muito melhor do que aquilo que a gente tem, né? É algo muito mais surpreendente. Então, se tu aceita e tu abaixa as tuas armas, né? Como diz a palavra, né? E tu aceita o conduzir do Espírito Santo, esse vazio que só ele preenche, Isso. tu tem uma vida. E para ter isso, eu quero ter essa vida plena, eu quero ter esse cuidado de Deus. Tu tem que tomar uma decisão Exato. de abaixar as tuas armas, aceitar Jesus e ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Esse lado espiritual. E é isso que tu estás fazendo lá na corporação, no teu batalhão e em toda a região, né? Que não deve ser fácil, né? Tu tá abaixo lá do pastor, cuidar de tanta gente, né? Mas Deus capacita, né? Deus capacita. Deus capacita, né? Todos nós, todo ser humano anseia pela eternidade, né? Nós temos esse anseio pela eternidade. Então, a palavra que tu utilizasse, o se permitir, é perfeita. O ser humano, ele precisa abaixar suas armas, ele precisa se permitir para receber
Só que muitas vezes estereótipos, né, em razão da religião, da religiosidade. Ser crente, muitas vezes as pessoas têm uma certa, já têm uma opinião formada Uma visão, né? pelo que viram, pelo que veem. Então, todos nós, independente da religião, para acessar esses rios de água viva que fluem do Espírito Santo, nós precisamos nos permitir para acessar esse lugar de amor, porque Deus é amor. Ele nos amou, Ele entregou o Seu Filho para que todos nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Então, passa por essa decisão, essa entrega do coração, em se permitir. Às vezes, muitas pessoas recebem um convite, mas aí, em razão daquilo que já viram, ou daquilo que tem, daquela ideia formada do que tem da espiritualidade, acaba não indo. Então, precisa se permitir para acessar esse lugar de proximidade com Deus. Ô Maico, tu também falou ali para nós finalizar, tu também falou que tu é cristão de berço, tu nasceu na igreja, né? Mas a tua conversão foi com 2017. Isso. 2017. É isso às vezes que as pessoas às vezes não entendem, né? Não interessa o tempo de caminhada que tu tens, o tempo de igreja que tu tens, mas é o aceitar e decidir Exato. ter uma vida transformada, né? Isso. E isso conta com várias decisões na tua vida, né? A pessoa, quando ela não pode continuar no raso, se ela continuar no raso, é porque é a escolha dela. Minha vida está destruída, é a escolha dela. Minha vida está um caos, é a escolha dela, né? Agora, quando tu aceita receber uma palavra e viver essa palavra e realmente praticar, ir num culto, ir num hub, e o Maico tá lá pregando a palavra na corporação, lá no batalhão. Gente, ó, se fizer isso, tá aqui na palavra, se fizer isso, Exato. a tua vida vai mudar. Aí o policial toma aquilo para ele, eu vou praticar, a vida dele vai mudar. Não adianta só ouvir, tem que praticar, né? Exato. Não adianta ouvir, poxa, então, na minha ocorrência, se eu ver algo que é espiritual, eu vou lançar uma palavra. Mas tu tem que fazer isso, porque se tu não fizer isso, tu não vai viver uma experiência, né? O evangelho é exatamente isso, né? Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. Então, passa por essas pequenas decisões diárias. O arrependimento pessoal, né? A busca por mais de Deus, momentos de oração, a leitura devocional logo no início da manhã, buscando E como uma cresce direção isso, né, cara? do alto. E como isso a gente faz crescer a gente, né? Demais. Precisamos mortificar a carne através do jejum, para que os frutos do Espírito Santo comecem a ser gerados, né, através da nossa vida. Então, quando a gente compreende isso e começa a viver nesse caminho, é maravilhoso. E assim, o que mais assim me deixa, vou colocar a palavra perplexo, mas é que assim enche o meu coração. É os encontros que Jesus proporciona através das nossas vidas, através da caminhada. Muitas vezes em locais assim completamente inusitados. Existe uma pessoa ali que está ansiando por uma palavra e por um encontro com Jesus. E nós somos essas pessoas que carregam esse fogo do Espírito que vai fazer a diferença por completo na vida da pessoa. Seja através de uma oração, seja através de um toque do Espírito, seja através de uma palavra, Uma atitude, né? de uma atitude, de um estender a mão, como a minha avó de 98 anos falou, qual é o segredo, dona Estelita? 98 anos, é entregar a outra face, é perdoar. Então, nós somos as pessoas que carregam essa diferença do Evangelho. E esses encontros são extraordinários. Não sei se dá tempo, mas rapidinho. Pode falar. Esses dias aconteceu de
um jovem ser preso com mandado de prisão e ele estava vendendo bacias. E nós acabamos ficando com essas bacias e baldes para entregar para o proprietário dessa mercadoria. E aí, como nós vimos um outro menino que estava vendendo esses baldes e bacias na rua, nós havíamos feito a ligação, não conseguimos contato com esse proprietário. Então, pegamos a viatura e fomos lá, eu e um colega, levar essas bacias para o outro menino para deixar sob cautela dele, porque o outro tinha sido preso porque estava com mandado de prisão. Aí cheguei lá, comecei a conversar, né, com esse menino, origem do Nordeste, norte e Nordeste do Brasil. Comecei a conversar com ele, perguntar, tudo bem, tal, como é que é o teu nome, quanto tempo estás aqui na cidade e tal. Aí não adianta, né? Como a gente carrega essa chama do Espírito, comecei a perguntar, como é que tu tem caminhada com Deus, tu não tem e tal. Ele começou ali a abrir o coração. Não, primeiro disse, né, perguntei se ele tinha passagem pela polícia, falou que num dado momento já tinha sido preso e tal, que a mãe dele, que adotou ele, estava levando ele para o caminho de Deus, estava começando a frequentar a igreja. E a conversa foi desenrolando e aí cheguei assim, o teu colega foi preso e eu vim te entregar aqui essas bacias, esses baldes, para que fique contigo. Quando eu falei isso, e aí assim veio um choro nele do espírito, assim. Ele se entristeceu pelo colega que tinha sido preso, e também na mente dele com certeza veio que ele já tinha sido preso e também podia estar naquela condição também, se compadeceu do colega, e veio um choro assim sobrenatural naquele momento. E aí eu entendi da parte de Deus que observei assim, né? Quando a gente entende um pouquinho do mundo espiritual, observei, ele estava todo arrepiado. Aí eu assim, meu amigo, posso fazer uma oração por ti? Porque eu estou sentindo que tu estás quebrantado, te compadecesse do teu colega, posso fazer uma oração por ti? E aí perguntei, por acaso tu já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Aí ele assim, não, nunca aceitei. Não, então fecha teus olhos, posso orar por ti? Repete então o que eu vou te falar. E aí fiz a oração, fiz o apelo, se ele aceitava, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, repetiu a oração. Então, assim, foi sobrenatural. E Filemon, tu não acredita? Quando eu estava fazendo essa oração, e eu olho assim, eu estava ali com a cabeça baixa, de olho fechado, orando por ele, e quando eu olho para cima assim, numa casa, num morrinho, tinha uma moça com a janela aberta e intercedendo pela vida dele. Me arrepiei agora. Então, é sobrenatural o que acontece quando a gente anda cheio do Espírito Santo. E tu não acredita. E eu falei para ele. E ele não parou de chorar. Um quebrantamento assim da parte de Deus, do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento. E eu falei para ele, a partir de hoje, nós somos irmãos em Cristo, porque tu é um filho amado de Deus. Legal, e dei um abraço nele, bem apertado. E ele não entendeu naquele momento, mas com certeza, a partir daquele momento, o Espírito Santo testificou ao espírito dele que ele se tornou uma nova criatura e um filho amado de Deus. E depois desse momento, ele passou mais no final da tarde lá no quartel para agradecer. E eu tenho certeza, da parte de Deus, que foi uma transformação espiritual que aconteceu na vida dele, porque ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Legal. E ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Legal, e é cara. demais. Esses encontros que Jesus proporciona são sobrenaturais. Legal, cara. Eu sinceramente, eu me sinto constrangido, assim, com essa história, né? Porque eu me lembro do The Chosen, né? Que representa
algo que eu nunca vi em filme nenhum, que representa a simplicidade e o amor de Jesus com cada pessoa, né? Ele simplesmente ele vem para abraçar, Amém. vem dizer assim, calma, né? Calma, vai dar tudo certo. Vem comigo, te abraço. Deus tem algo para ti, tal, tal. E é isso que às vezes a gente esquece, né? Que nós estamos aqui para levar o amor de Jesus para as pessoas, né? Exatamente. Tem uma história para a gente encerrar aqui, que é do Jonathan Neymer, que eu ouvi ontem. Ele é comediante, mas assim, tu não vê muito ele fazendo isso, falando de Jesus. Ele até fala de Jesus assim, né? Mas ele fez uma situação por trás dos bastidores que quebrou uma pessoa assim, uma comediante que trabalha na Praça é Nossa. E ele começou a trabalhar no SBT agora, fazer uns trabalhos no SBT. E aí ele descobriu que essa menina, ela estava com, acho que com um problema, depressão, assim, algo assim. E ela não tem nada a ver com cristão, ela não tem nada a ver com isso. Ela tem uma vida totalmente diferente. E ele não tem intimidade com ela. Só que ele pegou o telefone, ligou para ela e falou assim, eu liguei, como é que tu estás? Ah, eu tô assim. Ele falou assim para ela, posso orar por ti? Ela contando. Ela disse que veio esse choro que tu falou. Ela disse que ficou assim, meu Deus, ele não me conhece, ele não tem intimidade comigo e se ofereceu para fazer uma oração por mim, entendeu? Ela disse que quebrou. É aquela coisa, né? O amor de Deus, ele vem para quebrar e para te deixar sem reação. Ela disse que ficou sem reação e com certeza alguma coisa na cabeça dela, na vida dela mudou. Algo ali... Uma semente foi plantada. E foi plantada com força, entendeu? Dá para sentir. Amém. Então, é isso que o amor de Deus veio fazer, né? Quebrar e te quebrantar, né? Isso. Então, acho que é isso. Michael, obrigado, né, por ter compartilhado esse... Isso que a gente nem falou de família, não falamos de amizade, mas, cara, para mim foi top. A palavra que eu tenho para dizer é top. Né, ô cinegrafista? Top, cara, top mesmo, assim. E obrigado, cara, mais uma vez por compartilhar e trazer essa vida, né, que a gente pode sentir que tem uma vida diferente, né? Essa vida aqui nesse bate-papo na mesa. E obrigado, de coração. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui, compartilhando um pouquinho, né, do que Deus vem fazendo, né, em nós e através de nós, né. Toda honra, glória e louvores é para Ele, porque apenas Ele é digno de adoração, mas vale a pena viver uma vida entregue, rendida para Deus, buscando mais da presença aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e uma vida cheia do Espírito Santo. Legal. É demais. Faz uma oração para nós. Amém. Ó Pai querido, Pai amado, nos colocamos, Senhor, na Tua presença para Te louvar, agradecer e bendizer. Ah, Senhor, obrigado pela vida do Filemon, obrigado por esse podcast. Temos certeza que nasceu no Teu coração, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, abençoa a vida de cada um, a família, os filhos, que o Senhor possa derramar o Seu amor sem medidas, que cada um possa ser tocado pelo Espírito Santo e possa receber o Teu amor, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós Te agradecemos, bendizemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, meu querido. Obrigado por tudo. Estamos juntos. Amém. Gente, obrigado, né, por ter ficado até o final desse bate-papo aqui na mesa com o Filemon. Obrigado. Não esqueça, tá, de se inscrever no canal, de compartilhar,
de comentar, dar sua sugestão. Coloque aí, por que não convida o fulano de tal? Dá uma sugestão pra gente, tá? Acesse lá o sininho para receber toda semana vídeo novo episódio. E, gente, também lembrando, tá? Beneficiar proteção veicular. Para você que não tem uma proteção veicular ainda, vai lá, entra no @beneficiar proteção veicular no Instagram, www.beneficiarproteçãoveicular no site. Conheça os seus benefícios, suas vantagens, porque não é só quando bate, mas também tem descontos em vários lugares, posto de gasolina, farmácia, mercado, enfim, tantas vantagens lá na Beneficiar Proteção Veicular. E obrigado, Beneficiar, por estar acreditando nesse projeto, nesse ministério, nesse trabalho. Beijo, Beneficiar. E, gente, Deus abençoe a sua família, a sua casa, seu trabalho, seu ministério, enfim, tuas decisões. E Deus abençoe a tua vida. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!